Hoje é dia 13 de fevereiro e todas as bolsas de valores do mundo estão em queda depois que os Estados Unidos divulgou o índice de inflação para o mês de janeiro de 2024 acima do que o mercado esperava. Então o mercado esperava uma inflação de 0,2% no mês e o governo anunciou uma inflação de 0,3%. Apesar de ser só um pouco acima do que era esperado, foi suficiente para o mercado rever todas as projeções para o ano, tanto de inflação como de juros. Se a inflação vai ficar mais persistente por um prazo maior ao longo de 2024, a expectativa é de que os juros não vão cair tão rápido esse ano, ou não caiam na mesma intensidade do que se esperava, e a gente já viu isso se mexer aqui nas expectativas de juros para o ano de 2024. Então, até recentemente, a gente viu o mercado precificando cerca de 7 cortes de juros ao longo de 2024, isso lá para o Fed, nos juros americanos, e agora o mercado precifica apenas 5 cortes, o que ainda é um nível de corte alto, mas a certeza de que esse corte viria no primeiro semestre, ela caiu. Então, para a próxima reunião do Fed, no dia 20 de março, agora 91% do mercado acredita que a gente não vai ter um corte. E para a reunião de maio, onde a gente chegou a ter em alguns momentos aqui mais de 50% do mercado acreditando que começaria o ciclo de corte de juros, agora 63%, quase 64% do mercado acredita que a gente não vai ter um corte ali na reunião de maio, e os cortes só iniciam em junho, na reunião no dia 12 de junho, só que com ainda bastante incerteza. Apenas metade ali do mercado acredita que o corte já comece no dia 12 de junho. Agora, como o mercado tem a expectativa de que o Fed vai manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, ou que ele não vai cortar com a mesma velocidade que se esperava, todas as bolsas estão sofrendo, porque se os juros não caem, o que cai é a bolsa, como diria o grande Pablo Spyer. A gente sabe aí que tem bastante correlação entre os títulos de longo prazo da Bolsa de Valores, principalmente da Bolsa de Valores americana, e todas as bolsas do mundo. Então, hoje, os títulos de longo prazo, não só da Bolsa americana, como de outras bolsas do mundo, estão subindo. Isso acaba batendo bastante nas bolsas, inclusive na nossa Bolsa brasileira, e apesar da gente estar aqui em feriado com a Bolsa fechada, o EWZ, que é o ETF que negocia aqui como se fosse o Ibovespa em dólar, ele chegou a cair mais de 3% ao longo do dia de hoje. Então, possivelmente, se a gente não tiver nenhuma boa notícia daqui para amanhã, talvez quando o mercado abrir, a B3 aqui no Brasil, a gente veja a B3 abrindo já com uma queda por conta dessa queda que a gente já teve em dólar. E quando a gente vê aqui o S&P 500, basicamente todas as maiores empresas do mundo estão em queda, com algumas pequenas exceções aqui de empresas subindo 0,7%, 1%, mas todas as empresas quase do S&P 500 estão caindo hoje. Então o mercado precificou bastante, né, trouxe aqui para a realidade um número um pouco mais pessimista para esse começo de ano. E essa expectativa de hoje ela está bem diferente daquela que o mercado acreditava no fim do ano, durante aquele rally de novembro e dezembro, onde todas as bolsas praticamente no mundo todo subiram bastante. E inclusive a gente fez vídeo recentemente falando, né, de 10 coisas, 10 eventos que você tem que ficar de olho para 2024. E a primeira coisa, o mais importante aqui, é a direção dos juros, principalmente no mercado americano. Isso é o que vai ditar aqui as bolsas no ano, e a gente está vendo isso justamente hoje aqui, com basicamente todas as bolsas no mundo todo aqui caindo. Para tentar explicar para vocês por que o mercado recebeu tão mal essa notícia da inflação americana, eu elaborei aqui esse quadro para mostrar para vocês qual que é o pior cenário que o mercado possivelmente vai passar a precificar a partir de agora. Então, na economia a gente tem algumas fases, alguns estados, como eu coloquei aqui nesse quadro. Lembrando que isso aqui é somente para deixar mais didático. Se você quiser entender mais profundamente de economia, obviamente você tem que estudar ali livros de economia, né? Tem canais muito bons aqui no YouTube, por exemplo, o Fernando Rulich, recomendo bastante, mas aqui é para tentar deixar mais didático. Então, na economia, a gente tem basicamente 2 ciclos. Se a gente fosse simplificar, a gente tem um ciclo de crescimento e um ciclo de recessão. Então, a gente tem um ciclo de forte crescimento, então normalmente aqui os juros estão baixos, o mercado, né, e as empresas estão contratando, o salário está crescendo, o país está crescendo, o PIB está crescendo, e geralmente quando você está num momento muito bom, que é como os Estados Unidos veio ali nos últimos 10 anos, a inflação está controlada. Mas o normal, em países que não são Estados Unidos, como por exemplo nós aqui no Brasil, a gente tem sim um crescimento de PIB e logo depois a gente começa a ter também um crescimento de inflação, o que obriga, né, a Selic ali, os juros, vou colocar a Selic para facilitar, isso obriga a Selic a começar a subir. Então o que vem logo depois disso? A Selic começa a subir para controlar a inflação, que começa a subir também, e isso começa a causar um desaquecimento econômico e a gente acaba entrando ali eventualmente numa recessão, onde a gente tem uma queda de PIB para controlar a inflação, e aí o ciclo começa de novo, para poder estimular a economia, a Selic cai, e aí a gente começa a ver um crescimento econômico. Então, essas duas fases, a fase 1 e a fase 2, teoricamente, no longuíssimo prazo, se você pegar em períodos de 50, 80, 100 anos, você vai ver que a maioria dos países eles ficam saltando de uma para outra aqui infinitamente. Se a gente quiser detalhar mais, a gente tem também um terceiro estado aqui, que seria o estado da estagnação. Ele é muito mais transitório
e é mais difícil de você encontrar esse efeito, esse estado perdurando por um longo prazo em algum país. Então, quando a gente passa ali, por exemplo, ao longo de uma recessão, a gente começa a ter uma queda de juros para o emprego voltar, para o crescimento voltar, mas por muito tempo isso pode acontecer de você ter aqui baixo crescimento ao mesmo tempo que você tem uma inflação controlada. Então, você até já saiu da recessão, mas você tem aquele crescimento que é um pouco mais modesto, 0,5% de PIB, 1% de PIB, e a inflação também não sai muito lugar porque você não tem um crescimento econômico acontecendo. Isso aconteceu onde? No Brasil agora, por exemplo, no segundo semestre, a gente teve um país com baixo crescimento e com inflação controlada. Então a gente estava ali com um país bem estagnado no segundo semestre e as taxas de juros vão continuar caindo, estimulando a economia para a gente voltar a ter crescimento. O único país, assim, talvez não seja o único, obviamente, mas talvez o mais famoso, onde esse estado aqui ele aconteceu por muito tempo, foi justamente o Japão. E é por isso que alguns economistas falam que a gente tem vários tipos de economia e o Japão é uma economia muito à parte do mundo todo. Então o Japão ele passou anos, talvez décadas, tendo uma inflação controlada, muitas vezes até deflação em alguns períodos, com um crescimento baixo, 1%, 1,5%, 0,5%. E ele viveu assim por muitos anos e vem vivendo assim por muitos anos. Então, tirando a exceção, que é aquela famosa exceção que comprova a regra, esse estágio aqui da economia, esse estado da economia, ele acaba sendo mais transitório. Então, muitas vezes o país está crescendo muito, aí ele começa a crescer pouco e a inflação fica controlada justamente porque os juros subiram, e aí vamos entrar na recessão. Então, ele é um estágio mais transitório entre esses dois. E qual que é esse último estado que eu não expliquei ainda? Limpei tudo aqui, inclusive, para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, a gente tem também aqui um quarto estado, que é o estado da estagflação, que é justamente talvez o pior cenário para os mercados hoje, que é um estado da economia onde ela não tem crescimento e ao mesmo tempo você tem uma inflação descontrolada, ou seja, o salário das pessoas não está subindo, a qualidade de vida não está subindo, o país não está crescendo, mas os preços sobem, então a energia está mais cara, a gasolina está mais cara, os alimentos estão mais caros, mas a gente não vê crescimento na economia. E por que que esse é talvez o pior cenário para o mercado? Por que que o mercado ele tem tanto medo da estagflação? O grande problema da estagflação é que nesse cenário, normalmente os bancos centrais eles já estão atuando, então os juros eles já estão altos justamente para conter a inflação e o crescimento, né? A parte do crescimento ele já conseguiu derrubar, então o país já parou de crescer e mesmo assim ele não está conseguindo atuar para derrubar o que é mais importante, que é derrubar a inflação. Então esse cenário aqui é péssimo porque mostra para o mercado, passa para o mercado a mensagem de que os juros vão ficar altos por mais tempo. Então a gente tem um pior cenário para os mercados, porque os juros seguem altos ou subindo, e o resultado das empresas não vai crescer, o país está sem crescimento, o emprego passa a não ficar tão forte, então isso não estimula tanto a economia. Você poderia pensar que o pior cenário para o mercado seria a recessão, só que o que a gente tem na recessão? Juros baixos. Então a gente vê, e é muito comum de ver, que em recessões o mercado sobe. Veja o Ibovespa aqui no 2016, 17 ali, pós impeachment da Dilma, a gente ainda estava em recessão, os números muito ruins. Veja o quanto que a bolsa subiu, justamente porque a expectativa é de queda de juros, justamente para a economia voltar a crescer. E nesse cenário aqui, que é o cenário de estagflação, você não consegue ter uma previsão de que os juros vão começar a cair, porque a inflação não para, você não consegue controlar a inflação. E esse cenário de estagflação ele é difícil de ocorrer justamente porque é bem difícil você ter uma economia que não está crescendo e ela está com inflação. Isso só ocorre quando você tem o preço das coisas, os preços globais das coisas aumentando e essa economia está estacionada. Então a gente teve aí nos últimos 3 anos commodities subindo, né? O petróleo subindo, gás, energia subindo, minério subindo, commodities, agro, tudo subiu. Só que se sua economia não ficou aquecida, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, na mesma magnitude, então o preço da gasolina subiu muito mais que o salário das pessoas, o preço da energia, por exemplo, na Europa subiu muito mais do que o salário das pessoas, então o país acaba entrando num cenário onde ele não cresce e o custo das coisas sobe, mesmo não sendo necessariamente algo interno ali da economia do país. Não é culpa do Jerome Powell, não é culpa do Biden, é culpa da economia, é culpa do preço das commodities estarem subindo, o preço das commodities agro, commodities de petróleo, principalmente petróleo e energia, foi o que mais bagunçou o mundo nesses últimos anos. Então, com os conflitos, por exemplo, da Europa do dia para a noite, a energia na Europa lá dobrou de preço, triplicou de preço, quadruplicou de preço, só que o país não cresceu
4, 5, 6 vezes tanto quanto o custo de energia. Então você começa a ter esse problema aqui de estagflação e a sua taxa de juros precisa ficar alta por muito mais tempo para você tentar conter essa inflação e o seu país não cresce. Então você tem o pior dos mundos nesse cenário. Vocês sabem que aqui no GA a gente tem uma posição fundamentalista, então a gente não fica tentando adivinhar em qual desses 4 estados a economia vai parar no final desse ano, no final do trimestre, que é o que o mercado faz. A gente foca aqui em comprar boas empresas, no caso, obviamente, recomendar boas empresas aqui para os nossos assinantes que consigam aí se sair bem, independente de qual dos 4 cenários, dos 4 estados que a economia vai funcionar e vai trabalhar ao longo dos próximos meses e anos. E a gente recomenda que vocês façam o mesmo, foquem em investir em bons ativos, porque no longo prazo crises vão aparecer, momentos de juros mais altos por muito tempo vão aparecer, momentos de inflação um pouquinho mais persistente vão aparecer, e se você se posiciona em bons ativos, eles vão passar por esses períodos e vão dar retorno para você no longuíssimo prazo. E também lembra que você nunca deve apostar contra a América, como diria Warren Buffett. Quem apostou contra a América viu o que aconteceu aí nos últimos 10, 20, 30 anos, a bolsa só tem subido, inclusive bateu aqui recentemente máxima histórica, 5 mil pontos, algo que nunca tinha acontecido. Vamos colocar aqui em pontos para vocês verem, né? Caiu um pouquinho, mas chegou a bater os 5 mil pontos. Então, não aposte contra a América, apesar de o pessimismo do mercado estar acontecendo agora no curto prazo, apesar da inflação ter vindo sim um pouquinho pior. Daqui a 20, 30 anos a gente não vai nem lembrar desses dados que saíram hoje e o que vai importar é o resultado das empresas. Então foque nos resultados da empresa e se você não sabe o que escolher, a gente tem aqui o serviço de recomendação. Lembrando que na semana que vem a gente vai fazer um workshop aqui só sobre empresas de dividendos e como você pode investir em empresas de dividendos de uma forma rentável para receber dividendos mensais. E se você não quiser perder esse conteúdo, já entra no nosso grupo de workshop, onde a gente vai somente divulgar os conteúdos, então você não vai receber mensagem de outras pessoas lá, é realmente um grupo só para divulgação. E no final desse evento a gente vai fazer uma live tirando dúvidas de vocês e falando sobre as nossas carteiras, e quem tiver dentro do grupo vai receber um cupom bem especial. Então, não perde tempo, já entra no grupo. Também lembra de deixar o like nesse vídeo e se inscrever para você não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.